Olá, amados do Pai, do Deus Altíssimo, que alegria poder estar com você através desse programa. O nosso objetivo aqui é tratar, é anunciar a boa notícia do Evangelho da graça de Deus, que esse Deus que se tornou homem e que se interessa pelos homens para salvar os homens da maneira equivocada que tem de viver as suas vidas. Você é um parceiro, um aliado nosso. Nós gostaríamos muito que você se afinasse aí com esse projeto e que pudesse colocar aí nos links, vai aparecer nas redes sociais essa forma de comunicação, e nós gostaríamos de contar com a sua colaboração, com as suas orações, com a sua participação, para que esse programa tivesse a divulgação necessária. Deus abençoe a sua vida, nós voltamos daqui a pouquinho. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Ok, estamos aqui nós, outra vez, chovendo no molhado, fazendo essa caminhada que é as coisas básicas do Evangelho. Muitas vezes a gente gostaria de falar coisas mais elevadas, mas são estas coisas do dia a dia. O feijão com arroz, aquela saladinha, o nosso café diário que nos sustenta. E o que sustenta a vida cristã é exatamente a suficiência de Jesus Cristo. Nós estamos andando aqui na carta aos Gálatas, já estamos quase no finalzinho dela, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 15: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. E a todos quantos andam de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E o verso 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, o estigma de Jesus. O apóstolo Paulo aqui, depois que ele fez aquele espécie de canto do cisne, a linguagem final, mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, que é o ponto central da revelação nesta carta, quando ele está dizendo que ele já não estava mais prisioneiro da mentalidade deste mundo, das cobranças, das exigências, daquilo que as pessoas querem que você seja, que você não consegue ser.
Ele, depois de olhar isto, dizendo, olha, eu estou crucificado em Cristo para o mundo e o mundo para mim. Há uma duplação nesta crucificação. Tanto o mundo não me fascina, como eu não tenho mais nenhuma prisão com este mundo. Aqui ele está mostrando, olha, presta atenção, pega aí o texto de capítulo 6 de Gálatas. Mais longe, verso 14, mais longe esteja de mim gloriar-me. Vangloriar-se, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo perdeu o seu fascínio para mim. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Aí ele introduz isso aqui, pois nem a circuncisão, a religião judaica, com todo o seu formalismo, com todas as suas festas, com toda a sua pompa e circunstância, não tem valor algum, não é coisa alguma. Tampouco a incircuncisão não é esta coisa de não ser circuncidado, mas sim o ser uma nova criatura. Ser uma criação nova. A Bíblia nos diz que se alguém estiver em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo foi feito novo. É isto que a palavra de Deus quer nos mostrar. O que significa para você ser um cristão? O que é o valor de ser um cristão? Esta foi uma pergunta que, uma vez, uma pessoa que se dizia ateia, chegou para mim e disse, o que é ser um cristão? Diante dos vários estilos, dos vários modelos, das várias formas, denominações, o que ele queria saber é qual é a legitimidade de alguém que se declara cristão. Eu procurei, mais simples possível, mostrar que o ser humano pós-pecado, pós-queda, já nasce um ser caído, pervertido, corrupto. O profeta Jeremias diz que ele é desesperadamente corrupto. Não é só a turma do Congresso ou da política, não. Sou eu, é a natureza humana, ela é corrupta, desesperadamente corrupta. E chega a dizer, quem o conhecerá? É inútil, do ponto de vista humano, a gente tentar elaborar o conceito da bondade humana como moeda de troca para a experiência cristã verdadeira. O cristianismo, eu procurei mostrar para ele, não é uma evolução do Adão, não é a evolução do homem carnal, não se trata do aperfeiçoamento daquilo que a Bíblia chama de velho homem, uma espécie de homem natural, da cultura religiosa cristã, que você coloca ele dentro de uma escola dominical, dentro de um sistema, e ele aprende coisas importantes, mas não traz a transformação
do seu coração. Não é uma questão de ensinamento, tentando aperfeiçoar as tendências da natureza terrena caída ou aprimorar o saber teológico. Não, não. É uma mudança. Não é ser uma nova criação, uma nova criatura. Não, nem os ritos da circuncisão, nem os não ritos, nada disso. Mas quando Deus, pela sua graça, nos transforma em uma nova criação. O cristianismo também não é uma repressão deste homem velho. Se não é uma evolução dele, também não é uma repressão, como muitas vezes nós tentamos fazer. Nada é mais contrário ao espírito da fé do que essa mania de querer domar o vulcão da carne. Usando expedientes como o alto flagelo, o silício, a dor, colocando pedras no sapato para você sentir a dor, tentando você se dominar, como se você fosse capaz. Isso é um vulcão. Você pode conseguir dar uma consertada em algumas coisas aí, mas eu vou dizer que é apenas na periferia. O cristianismo não é uma supressão ou aniquilamento do velho homem por um rigor ascético, por esta coisa, a queses, que é esse treinamento de autossacrifício para vencer o mundo e alcançar uma vida mais elevada. Não, não, não. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Colossenses, capítulo 2, o verso 20 é o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. E aí ele ainda chega a dizer assim: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, essa cultura de você se esvaziar por si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Olha bem o que ele está dizendo aqui. Se morrestes com Cristo, desde que morreste com Cristo, uma vez que a morte de Cristo englobou a sua morte, por que vocês estão voltando para esses rudimentos fracos, pobres e incapazes que não podem produzir uma verdadeira experiência espiritual autêntica? Tudo é uma consequência da revelação, porque Saulo, ele era um religioso de primeira classe. Ele foi um homem de estirpe na religião, mas houve um dia que no caminho de Damasco, ele foi à lona, ele foi ao chão, foi nocauteado. E a partir daquele momento, ele deixou de ser Saulo para ser Paulo. Quer dizer que houve uma troca, houve um câmbio, houve uma mudança radical entre o homem religioso e capaz de se autodesenvolver para o homem gracioso
que era desenvolvido pelo poder do alto. Então, é esta mudança de nova criação que nós gostaríamos de falar daqui a pouco mais para você, que é o Evangelho da graça suficiente de Cristo. Daqui a pouco a gente volta. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Aqui nós estamos hoje apresentando um livrinho que é Se Pedirem em Meu Nome. É um livro do Dr. Oswald Chambers, um homem que viveu até 1917. Ele foi reitor de uma escola no Egito. E ele trabalha muito esta ideia da oração transformadora. Ele é um mestre e professor da palavra e nós queremos indicar para você, é um livro pequeno, mas é um livro grande. Ele tem uma mensagem da dependência de Deus e nós precisamos dessa dependência para a nossa vida cristã. Sem esta dependência, nós ficamos com um cristianismo produzido pelo nosso esforço. E isto, na verdade, acaba cheirando toda religião. Nós tínhamos falado anteriormente que o cristianismo não é uma evolução do velho homem e do Adão. Também não é uma supressão, nem tampouco é uma repressão. O cristianismo é uma substituição. Não é evolução, não é repressão, não é supressão. O cristianismo é uma substituição. Não é recauchutagem de pneus velhos. Nada do estilo do velho Adão tem aproveitamento algum na vida cristã, na caminhada que nos conduz como peregrinos à Nova Jerusalém. Não é uma lagarta ensinada a ser borboleta, é uma metamorfose, é uma metanoia. É uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de propósito. O cristianismo não é simplesmente uma educação que nós vamos adquirindo. A vida cristã é substituição. Não mais eu, mas Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que a gente poderia dizer hoje? Nem o catolicismo, nem o protestantismo, nem qualquer ismo nenhum, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. As religiões, de um modo geral, elas deixam a nossa mente fanatizada,
deixam os nossos corações muito partidarizados. Achamos que é este o modo. Nós vamos encontrar pessoas com experiência com Deus em todas as igrejas por aí. Eu tenho encontrado homens de Deus, mulheres de Deus, andando com as camisetas de vários sistemas religiosos, pessoas que têm uma experiência real. Por isso que o apóstolo Paulo vai mostrar que é ser uma nova criação e não ser uma forma de condicionamento religioso. O velho Adão é imprestável para o reino de Deus. A nossa natureza adâmica precisa morrer. E foi isto que aconteceu lá na cruz com Cristo, quando Ele nos atraiu no seu corpo. É interessante que o Senhor disseram para Ele que os gregos estavam ali em Jerusalém e queriam vê-lo. E Ele disse: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai produzir muito fruto. Quem ama a sua vida, a sua psique, vai ter que perdê-la. E aquele que perder a sua psique vai ter uma preservação para a zoe eterna. Então o Senhor Jesus começou a falar dentro do contexto entre a nação judaica e os gregos que estavam presentes para vê-lo, que ele tinha vindo como Salvador do mundo. E quando ele fosse levantado na cruz da terra, ele iria atrair todos a ele. E que aquela morte seria uma morte compartilhada. E que ele iria trazer uma vida por meio da ressurreição. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, e há uma sequência de textos que eu gostaria que você observasse aí. Vai aparecer estes textos, que diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Assim está escrito. O que é que está escrito? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Agora preste atenção. Primeiro e o último. O primeiro homem, Adão, a gente tem pela Bíblia lá no Jardim do Éden. Agora, quem é este último Adão? É Jesus na cruz. Ele se tornou, diante dos olhares de Deus, como o último representante da humanidade. Para Deus, a humanidade caída terminou na cruz. O último Adão é Jesus Cristo crucificado. Aí ele vai dizer o seguinte: o último Adão, porém, ele é espírito vivificante. Entre a alma vivente e o espírito vivificante tem uma cruz. E no verso 46, preste atenção aí. Mas não é primeiro o espiritual, sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, Adão, ele era alma, ele era natural. A palavra natural aqui, traduzida, é psíquicos. Ele é o homem da respiração, da alma, dos sentimentos. O primeiro homem é alma vivente. Agora ele vai dizer outra coisa aqui interessante. Olha só. Depois o espiritual. O primeiro é natural ou psíquico, depois o espiritual. No verso 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Agora, primeiro homem
Primeiro Adão, último Adão. Primeiro homem, segundo homem. Primeiro Adão, lá em Adão, o primeiro Adão era o primeiro homem. Jesus se tornou o último Adão, lá na cruz. Mas quando ele ressuscitou dentre os mortos, o verso 47 vai nos mostrar que ele se tornou o segundo homem que é do céu. É a vida do céu que nos salva, é a vida eterna, não é a vida de Adão. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. E o verso 48, ele é muito elucidador. Ele diz, como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como foi o primeiro homem terreno, tais são. Todos nós nascemos com essa natureza de Adão. Mas no verso 49, ele vai, assim, ainda aqui no verso 48, ele diz, e como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Entre o Adão, a natureza de Adão, e a do segundo homem, de Jesus Cristo ressuscitado, houve uma morte. Essa morte compartilhada nos faz ser novas criaturas. No verso 49, então, ele diz, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim também devemos trazer a imagem do celestial. Assim como nós trouxemos aquilo que era de Adão, mas lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo providenciou que nós estivéssemos compartilhando com Ele o morrer. Era uma morte solidária. Assim também nós compartilhamos com Ele uma vida solidária, substituição de Adão por Cristo. Não é ritual, não é formalidade, não é religiosidade, é substituição de vida. Então eu gostaria que você tomasse isto como consideração pela palavra de Deus. Se alguém estiver em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que tudo foi feito novo por meio de Cristo Jesus, pela sua morte e pela nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. De coração para coração, que Deus conceda a você a expressão da vida de Cristo, do seu modo de viver diariamente. Até o próximo programa.